Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula Barros e eu tô aqui para falar um pouquinho com você de um movimento que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando juntos, do pensar consciente. O que é o pensar consciente e por que você deveria prestar um pouquinho mais atenção nisso? Quando a gente pensa, normalmente a gente está fazendo um movimento que já está num piloto automático, então a gente acaba não se dando conta daquilo que a gente está pensando. E você já deve ter ouvido por aí que os pensamentos eles dão origem a tudo que a gente vive aqui nessa matéria, né? Que tudo começa aqui, e aí, com base nesses pensamentos, lembra no princípio era o verbo, a gente começa a viver as experiências, a gente começa a atrair, a co-criar ou criar essas coisas na nossa vida. O que acontece é que na correria do dia a dia, com tanta pressão, com tanta preocupação, com tanta coisa para a gente viver ao mesmo tempo, a gente está numa época de uma tecnologia muito absurda, né? Em que a gente é bombardeado de informações aí a todo minuto, a todo segundo, durante todos os dias, a gente acaba não se dando conta do que a gente está pensando. E a gente não está consciente efetivamente do que está passando aqui na nossa cabeça, ou seja, qual está sendo a matéria-prima da construção da nossa realidade. E o pensar consciente, ele acontece quando a gente começa a se dar conta do que a gente está pensando, quando a gente começa a perceber quais são essas informações que estão aí passeando pela nossa cabeça. Informações essas que de repente não são informações novas, a gente vai conversar sobre isso aqui mais pra frente. Informações essas que de repente não são informações nossas, né? De repente a gente está captando aí pensamentos de outras pessoas, de uma consciência diferente da nossa, e pensamentos esses que, de tanto a gente repetir automaticamente, de tanto estarem rodando aqui, eles estão programando essa realidade, esse sistema aqui, esse processador, que eu vou chamar de cérebro, que fica aqui em cima do nosso pescoço e que muitas vezes a gente não sabe como funciona, não sabe como fazer o melhor uso dele. Aposto que aí na sua casa você deve ter algum equipamento eletrônico que você só usa uns 10% das funções dele, né? Até o nosso controle remoto, se você olhar para ele, você vai ver que a maior parte do controle remoto fica ali sem a gente saber para que serve, sem poder auxiliar a gente de fato. A gente acaba sempre apertando os mesmos botões. E assim acontece com a nossa cabeça. A gente tem aqui um cérebro que tem um potencial absurdo e sensacional de permitir que a gente sonhe e materialize, de permitir que a gente crie coisas novas quando a gente está conectado aí a uma sabedoria maior, mas a gente acaba fazendo o quê? Repetindo sempre os mesmos padrões. Então a gente cria padrões de pensamento aqui nessa cabeça, e aí, como a trilha já está aberta, a gente acaba fazendo sempre o mesmo caminho. É por isso que a gente está muitas vezes cansado de pensar as mesmas coisas, cansado de repetir os mesmos erros, com a mente ansiosa, acelerada para viver alguma coisa diferente, porque parece que o agora nunca tá legal, nunca é o melhor, nunca é o bastante. Por quê? Porque no lugar da gente estar criando, e a gente veio como ser humano aqui para se experimentar e para criar, no lugar da gente estar fazendo esse movimento de criação, a gente está copiando e colando tudo que a gente já aprendeu e fazendo mais do mesmo. Ou seja, durante um ano, em vez da gente ter vivido 365 dias, muitas vezes nessa correria e no piloto automático a gente está vivendo 365 vezes o mesmo dia. E aí dá a impressão que a vida está passando rápido demais, que a gente não está aproveitando, que a gente não tem tempo para fazer nada. Por quê? Porque a gente está sempre fazendo mais do mesmo. E o pensar consciente, ele vem para tirar a gente desse módulo de piloto automático, desse módulo de sobrevivência, para que a gente comece efetivamente a viver uma vida de verdade, a criar, a entender a nossa autorresponsabilidade, ou seja, o que nos cabe na criação e na atração da vida que a gente está vivendo. E nos cabe praticamente quase tudo. O que isso quer dizer, Ana? Quer dizer que quando eu descubro o meu potencial de criação, o meu potencial de moldar a forma como eu estou pensando, como eu estou sentindo, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo para criar a vida dos meus sonhos, eu começo a entender que o que eu estou vivendo hoje eu sonhei em algum momento, talvez inconscientemente. E que a todo momento eu tô fazendo aí uma oração. O que é uma oração? É uma frase, é um pedido. Eu tô fazendo os meus pedidos para o universo. Então, quando eu penso assim, puxa vida, a vida tá difícil pra caramba, nada funciona pra mim, isso é uma oração, isso é um pedido. E a gente vive num
um universo sim. O que esse universo vai falar pra gente? Sim! Então, quando eu penso, puxa, nada dá certo pra mim, o universo ouve isso, a nossa realidade vai entender que a Ana gosta, que as coisas que a cerquem mostrem pra ela que ela tá certa, mostrem pra ela, pra mim no caso, que nada dá certo. Entende? Então, quando a gente começa a ter consciência do que a gente está pensando, das orações que a gente está emitindo, dos pedidos que a gente está fazendo, para os quais o universo vai falar sim, aqui eu estou usando a palavra universo, mas você pode usar realidade, Deus, Criador, sabedoria infinita, como você escolher, tá bom? Ou se não quiser escolher nada também, mas de alguma forma você está criando a sua realidade, você está desenhando um caminho. Então, quando a gente começa a ter a consciência de que as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto têm um impacto enorme naquilo que eu vou viver em seguida, eu começo a ter mais clareza, eu começo a compreender como essa realidade funciona e posso fazer com que esses pensamentos, né, já que a gente está falando aqui de um pensar consciente, que esses pensamentos eles comecem a trabalhar para mim, para que eu construa a realidade que eu escolho viver e não mais eu ficando escrava de pensamentos negativos, de pensamentos complicados, de pensamentos repetitivos, de pensamentos acelerados, de pensamento, como vocês dizem, chiclete, né? Aquele pensamento que gruda na cabeça, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. E aí a gente começa a virar um imã, uma bomba de medo, né? E aquilo que a gente está o tempo todo orando, a gente está pedindo e pedindo e pedindo, de repente, sem perceber. Então, essa é a importância do pensar consciente. Eu deixo aqui esse convite para que você acompanhe os conteúdos gratuitos que eu estou colocando nas minhas redes, tá bom? Lá no Instagram, @anapaulabarros.oficial. Aqui também nesse canal, no YouTube, nas minhas páginas do Facebook. E que você venha, que você se permita começar a se olhar, a se entender, a se compreender de uma forma mais gostosa, mais leve, mais divertida, tendo aí a consciência de como você funciona e do que você pode fazer para ter uma vida melhor, uma vida mais legal, uma vida em que as coisas trabalhem ao seu favor, começando pelos seus pensamentos, tá bom? Gratidão por você estar aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pensar Consciente e a gente se vê muito em breve. Um beijo, tchau, tchau!